Então, turminha, vamos lá, professor Júnior, trabalhando hoje com o assunto aqui de frações, certo? Fração, turminha, nada mais é do que a representação de um todo por partes. Ou seja, eu peguei um todo, peguei um pedaço de alguma coisa e fui partindo ele em várias partes. Então, tá aqui um exemplo, ó. Esse que é pintado a gente chama de representação gráfica, certo? Vou deixar o RG aqui, ó, que é a representação gráfica da fração. E o que seria uma fração? É um numerador sobre um denominador. E você pode pensar, ah, tio, é só uma divisão? É um exemplo de uma divisão. Mas aqui na fração, a gente diz que está representando as partes de um todo, certo? Então aqui, ó, era um todo que ele foi partido e algumas partes foram pintadas de outra cor, certo? Então tá aqui o exemplo, ó. Peguei um todo e parti ele em 4 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4. Esse 4 vira o denominador, certo? Aqui na minha fração, denominador é quem vai ficar embaixo e o numerador é quem vai ficar em cima, certo? Denominador embaixo, numerador em cima. Sempre o denominador é em quantas partes aquele todo foi partido, ok? Aquele todo foi seccionado. Aquele todo foi dividido. Então vai ser o meu denominador. E o meu numerador é as partes que eu usei. Ou seja, que eu pintei de alguma cor. Que eu consumi, por exemplo. Ok? Então fica assim a representação. Ó. Pintei 3 de 4. Então tá aqui o 4. Ó, que era a quantidade toda. E o 3 foi o que foi pintado. Olha para esse exemplo aqui de baixo, ó, representação gráfica da fração. A gente vai colocar juntos agora a fração que representa ele, ó. Primeiro a parte de baixo, que é o denominador, não esquece, denominador fica embaixo. Então vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 pedaços, então eu coloco 5 aqui, certo? Agora a parte de cima, o numerador, são 2, ó, pintei 2. Então tá aqui, ó, o 2 aqui em cima. Certo? Presta atenção só aqui onde eu estou mexendo o pincelzinho. Olha para cá agora, outra representação gráfica, ó. Vou contar quantas partes ele tem, quantas partes ele foi fatiado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então coloco o tracinho, coloco 6 aqui embaixo, certo? Em cima, quantidade que foi pintada, ó. 1, 2, 3, 4. Simples assim. Coloco o 4 aqui em cima. Certo? Difícil, né? Nada a ver, né, turminha? Bora lá. Ó, vou contar o todo. 1, 2, 3, 4. Então, eu parti em 4 partes. E em cima, que é o numerador, eu coloco a parte pintada. São 2. Eu tenho 2 pedaços pintados. Então, tá aqui, ó. 2. Certo? Só isso. Agora vamos continuar lá com o conteúdo. A gente tem aqui a parte de frações equivalentes. O que seria essa palavrinha aqui, ó? Equivalente. Significa igualdade. Ou seja, são frações iguais. Ah, tio, mas são números diferentes. Certo, são números diferentes. Mas se você fizer a divisão ou se você fizer uma comparação assim mais a fundo, você vai ver que é a mesma coisa. Olha aqui essas duas primeiras frações aqui, ó. 1 sobre 2 e 2 sobre 4. Se você prestar atenção, ó, são iguais. Por quê? Se eu multiplicar 1 vezes 2, vai dar 2, certo? E se eu multiplicar o 2 vezes 2, vai dar 4. O que eu fizer em cima, eu preciso fazer embaixo, certo? Somente isso. Olha para essas outras duas aqui, ó. 3, 6... desculpa. Olha para essas 3. 3 sobre 6, 6 sobre 12 e 4 sobre 8, certo? Então, bora lá comparar, ó. A de cima aqui, ó, o número de cima, o numerador. Se eu multiplicar por 2, vai dar 6. O que eu fizer em cima, eu preciso fazer embaixo, certo? Multipliquei a de baixo por 2. 6 vezes 2 vai dar 12. Então, elas são iguais ou equivalentes. E aqui em cima, tem 4 sobre 8, tá? Se você comparar, ó, todas aqui, ó, são iguais ou equivalentes, porque o número de cima, o numerador, é metade do de baixo. Compara aí, ó.
2 é metade de 4. 3 é metade de 6. 6 metade de 12. E 4 metade de 8. Entenderam? Então é isso. Equivalência de frações, você só vai comparar as frações para saber se elas são iguais. Ok? Exemplozinho aqui também. A gente vai completar aqui, ó, nesse espaço com maior que e menor que. Aquele sinalzinho assim, ó. Certo? Para você ficar mais esperto na colocação desses sinais, essa pontinha que fica aqui espaçada, ó, ela vai localizar o que está maior. Ou seja, deixa eu colocar mais para cá para ficar mais detalhado para você. Ó. Quem tiver do lado de cá, ó, vai ser o maior, certo? Então, quem tiver para o lado de cá vai ser o menor. Então, bora lá colocar esse sinalzinho aqui, ó. Eu tenho essa fração, 4 sobre 7, 4 sobre 10. Quero saber quem é o maior. Só você lembrar, ó, sempre que o denominador for maior, aquele númerozinho da divisão vai ser menor. Por quê? A fração nada mais é do que uma divisão, turminha. Uma divisão que ainda não foi feita, certo? Então, assim, ó, 4 sobre 7. E eu tenho 4 sobre 10. Quem vai ser o maior? O maior é esse 4 sobre 7. Por quê? Se eu pegar o 4 e dividir por 10, eu vou achar 0,4. Mas se eu dividir o 4 por 7, eu vou achar um númerozinho maior. Então, essa é a minha fração maior. Certo? Olha cá para outra comparação. Ó, 3 sobre 5 e 2 sobre 5. Aí você pode pensar, ah, tio, eu tenho o mesmo denominador. E agora, o que que eu faço? Você vai olhar para o numerador. Se você tem o mesmo denominador, você vai olhar para o numerador. Se o numerador é grande, ou seja, você vai encontrar um número menor. Como assim? Bora lá fazer a divisão. Tá com dúvida? Faz a divisão para poder fazer a comparação. Certo? 3 sobre 5, ó, e 2 sobre 5. Toda vida que você tiver dúvida, você vem e faz a divisãozinha bem rápida. Ó. Não dá para dividir, coloca o 0, 0 e vírgula. Mesma coisa aqui, ó. 0, 0 e vírgula. Certo? 30 dividido por 5 vai ser o 6. 20 dividido por 5 vai ser o 4. Então, quem é o maior? Maior é o 3. Então, você só vai lá e coloca o sinalzinho para ele. Ó. Certo? Então, de novo, se os denominadores são grandes e são diferentes, você vai olhar para os denominadores. O maior vai representar a menor fração. Se os denominadores são iguais, então você vai olhar para o numerador. O maior vai representar a maior fração. Certo? Então, deixa eu só apagar aqui para a gente continuar. Vamos lá. Classificação das frações. Turma, na classificação das frações, a gente tem, ó, a fração própria. O que seria a fração própria? O numerador, o número que fica lá em cima, numerador, é menor que o denominador. Então, é só você olhar. Ah, para me saber se é uma fração própria. O número de baixo vai ser maior do que o de cima, ou o denominador vai ser maior do que o numerador, certo? A imprópria é o contrário. O numerador é maior do que o denominador. Olha para esses exemplos, ó, 7 sobre 2, 8 sobre 6, certo? Na fração aparente. Fração aparente. É uma fração que pode ser dividida, ou seja, ela é uma fração só na aparência, turminha. Então, ó, 4 sobre 2 eu posso dividir. 4 dividido por 2 vai dar 2, certo? 6 por 3 vai dar 2. 12 por 4 vai dar 3. Então, é uma divisão que eu posso fazer. Então, ela é uma fração na aparência, certo? E a fração mista, eu tenho um númerozinho aqui, ó, fazendo a multiplicação daquela fração, certo? Então, é só isso. Mista, eu tenho um número a mais aqui do lado, ó. Aparente, ela está só na aparência. Imprópria,
o denominador é menor do que o numerador e o denominador é maior do que o numerador, certo? Então, tudo de bom para vocês, turminha, e até a nossa próxima aula.